Boa noite a todos os que chegaram agora. Nós hoje temos a última aula do semestre, passou rápido, né? E vamos ver se nós conseguimos concluir esta parte deste capítulo sobre as provas. É um tema vasto, então se nós percebemos que não vamos conseguir, nós continuamos em fevereiro, retomando as provas. Mas é muito importante que elas sejam bem compreendidas, porque quando nós entendemos a finalidade, entendemos o cumprimento das provas na vida encarnada, nós temos uma passagem aqui pela Terra de uma forma muito mais segura, mais esperançosa e mais fortalecida na fé, não é? Eu separei aqui algumas questões que eu acho que são importantes. Nós falamos bastante semana passada, começamos semana retrasada, entendendo que essa oportunidade de estarmos aqui nos leva a nascer no local, junto aos espíritos encarnados, que muitos deles já trazem conosco outras encarnações, espíritos familiares, e experiências que nos desenvolvem a força espiritual. Somos colocados próximos às situações que outrora já foram mais fortes do que nós. Situações que nos controlaram, nos dominaram, e hoje nós voltamos a esta situação, nessas provas, depois de aprendizados, tratamentos, depois de esclarecimento e aprimoramento na vida espiritual, através do estudo, através dos trabalhos pelos socorristas, e nós reencontramos o local de nosso aprendizado, já com uma carga de sabedoria maior para enfrentar essas dificuldades. Muitos de nós falhamos nas provas que trazemos e temos a oportunidade de voltar a essa experiência mais tarde. Mas quando nós temos a oportunidade de vivenciar uma prova e não conseguimos o êxito nesse momento, a oportunidade numa outra existência, na mesma situação, pode não ser tão rápida, nem tão fácil de ser conseguida, não é? Existem milhares de irmãos necessitando do encarne, e a visão espiritual é totalmente, ou seja, é muito mais aberta do que a terrena. Então, quando nós estamos na espiritualidade, nós escolhemos provas que nos levam a um resultado que esperamos para a nossa vida espiritual feliz. Por exemplo, quando nós estamos na espiritualidade, nós percebemos, por exemplo, que prejudicamos sem conhecimento de quem era, prejudicamos uma pessoa que, em outra existência, na vida espiritual, era um familiar espiritual. Encarnados, nós podemos não ter esta percepção e falhar na prova com um familiar espiritual. Imaginem a sensação que temos ao chegarmos à pátria espiritual e percebermos que aquela prova pedida junto àquele irmão para nos aproximar dele, para ajudá-lo, para ancorá-lo, não foi feita, né? Muitas vezes pedimos um reparo junto a pessoas que amamos, e imagine voltarmos à pátria espiritual percebendo que não conseguimos realizar aquilo que nós gostaríamos. Então, na vida terrena, as provas parecem mais pesadas do que na vida espiritual, porque nós estamos aqui convivendo com elas sem a consciência espiritual do que elas representam.
E quando nós estamos na pátria espiritual, nós pedimos, eu quero esta dificuldade, aquela, eu quero resgatar aquele filho, aquele irmão, aquele pai, aquele parente, aquela situação, aquele vício, eu quero reparar aquela situação. Lá, nós pedimos porque nós sabemos o quanto aquilo é importante para a nossa felicidade e para a felicidade daqueles que amamos, e nós pedimos o reencontro com essas pessoas, pedimos encontrar a situação que essa pessoa está, e às vezes são situações bem difíceis. E quando nós chegamos lá, nós temos a alegria de ver a prova bem cumprida, ou a tristeza de perceber que nós pedimos para estar ao lado, por exemplo, de um filho, ou de um companheiro de outra vida, da existência espiritual, e nós, por falta de força espiritual, fé, por falta de compromisso com as dificuldades que nós planejamos encontrar aqui, nós voltamos com a bagagem vazia. Então, algumas perguntas aqui nesse capítulo se referem a isso, não é? Nós aqui reclamamos muito do que passamos, porque quando estamos aqui, estamos sentindo o sofrimento das provas e das expiações, do envolvimento com aprendizados não tão fáceis. Mas todas essas dificuldades ou foram solicitadas com objetivos de reparos, encontros, auxílio, ou nós mesmos geramos dificuldades, como falamos na última aula. Nem tudo que passamos está relacionado a um programa espiritual anterior. Muito do que passamos é resultado do nosso pensamento não vigilante, da nossa cobiça, da nossa ambição, da nossa pouca humildade perante o alto, da nossa ganância. E nós, muitas vezes, acumulamos problemáticas aqui na Terra por falhas nossas morais aqui na própria Terra. Então, nem tudo é karmático. Há uma outra pergunta também, deixa eu ver, que eu achei muito importante falarmos, que Kardec pergunta aos espíritos, essa aqui, a 267, depois se precisar eu volto nas outras, mas eu lembrei dessa que é muito importante, a 267. Se pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Vejam bem, essa pergunta é muito importante. Nós desencarnamos, temos ali aquela avaliação do que foi a nossa existência, os acertos, os erros, as dificuldades, e o aprimoramento que desenvolvemos. Nós temos essa avaliação. Baseado nesta avaliação, neste olhar após vivência terrena, nós teremos as orientações espirituais, os tratamentos, os cursos, e tudo aquilo que nós necessitamos para esclarecer o nosso aprimoramento espiritual. Nós pedimos um outro encarne e retornamos. Quando nós retornamos, nós chegamos aqui e podemos entender que a prova está mais difícil do que eu possa conseguir. Eu sinto que eu não tenho forças para cumprir aquilo que eu pedi. Está muito pesado cumprir aquela dificuldade escolhida. Ou eu passo tão bem as provas que eu escolhi que eu posso, de repente, solicitar novos aprendizados aqui. Então, Kardec pergunta, isto é possível? É possível, enquanto eu estou encarnado, modificar, solicitar mais provas, ou pedir que estas provas sejam amenizadas? Então, vamos lembrar, para a gente entender essa pergunta, nós precisamos lembrar do que ocorre enquanto estamos encarnados. Apesar do espírito estar ali sublimado pelo corpo material, nós temos que lembrar que à noite nós nos deslocamos à vida espiritual, nós somos conduzidos ao esclarecimento junto aos nossos protetores, a pátria espiritual nos auxilia,
os médicos, os enfermeiros, os amigos espirituais que nos amam, nossos familiares, nossos pais, nossas mães, irmãos, amigos que nos amam, nos cercam de orientações, de fortalecimento e de amparo espiritual quando dormimos e temos um pensamento elevado para que isto ocorra. Quando o pensamento não é elevado, nós ficamos por aqui à noite. O espírito fica próximo ao corpo, às vezes nem consegue se deslocar do corpo, não é? Então tem aquele cordão fluídico, nós estudamos isso, nós não conseguimos nos desprender, mas nós temos contato com a espiritualidade. Muitas vezes vamos ao encontro daqueles que amamos, aquilo pode ser lembrado como um sonho, como uma imagem, como um flash, mas a orientação dos mentores, ela vai ficar impregnada no nosso espírito, na consciência espiritual, e virá como uma intuição ou como um conhecimento que surge para nós e a gente muitas vezes não sabe como a gente tem aquele conhecimento. É possível isso acontecer? Segundo Kardec, sim. Muitas vezes, os espíritos maiores, ao percebermos que estamos nos afundando mais em problemáticas, perante uma prova que não estamos conseguindo cumprir, né? Por exemplo, eu solicito uma prova de uma anomalia física. Aquilo durante o encarne me traz tanta revolta, tanta dificuldade, tanta indignação, que eu vou acumulando novas problemáticas, novos desequilíbrios espirituais, e entro, vamos dizer assim, não num regresso do progresso espiritual, mas eu entro em queda de aprimoramento espiritual. Ou seja, eu começo a acumular problemáticas para novas existências ou para a vida espiritual. O que fazem os mentores nesse momento? Eles, algumas vezes, se há merecimento, eles podem modificar o cenário dessas provas para que eu não sucumba mais. Ou seja, muitas vezes a espiritualidade pode se organizar para modificar algumas situações das provas que eu vivo, evitando uma queda maior do espírito. Em contrapartida, a espiritualidade, percebendo o meu progresso, vamos fazer um exemplo aqui na Terra. Eu me esforço, eu me dedico, eu cumpro uma tarefa profissional, vamos dizer assim, e a espiritualidade vai me colocando novos desafios, porque aquilo está sendo feito de uma forma muito rápida, muito bem orientada, muito fortalecida na fé. Então, aquilo vai se ampliando, e aquela prova vai deixando de ser uma prova, vai deixando de ser um sofrimento e vai se tornando até uma missão. Isto ocorre? Sim, isto ocorre. Pode haver, ao longo do encarne, modificações neste percurso de prova para auxiliar a entidade encarnada se há merecimento. O que a gente chama de merecimento? É um espírito que busca seu esclarecimento, sua reforma interna moral, ela age na prática da caridade, ela envolve o seu semelhante com amorosidade. Então, ela pode estar fraquejando numa prova difícil, mas o alto pode amenizar este sofrimento. Tá certo? Então, não existe ali como muitos falam, tudo o que acontece está predestinado pela espiritualidade. Como nós estudamos semana passada. As provas são colocadas, podem, ao longo da existência, serem alteradas. Infelizmente, nós vemos na bibliografia kardecista também uma situação onde, quando o indivíduo encarnado, o espírito encarnado, começa a entrar em quedas sucessivas de morais, né? Muitas vezes pode haver até o recolhimento do encarnado, ou seja,
uma antecipação do seu desencarne, para que ele não acumule mais sofrimentos durante o encarne. Tá certo? Então, a espiritualidade maior, é uma organização perfeita na espiritualidade, né? Então, os nossos mentores nos acompanham, os nossos anjos de guarda nos acompanham e levam as situações. Os maiores, a hierarquia se organiza para estudar o caso de encarne de cada um de nós. Cada um de nós é observado, é avaliado, é ancorado. Então, muitas vezes, quando a pessoa está em queda constante, a espiritualidade intervém para que ela não acumule mais sofrimento e mais deteriorização do seu corpo perispiritual. Tá bom? Então, há mudança? Sim, pode haver, pode ocorrer, tá? Dependendo da ação do espírito encarnado. Tá bom? Nós vamos escolher tudo que nós precisamos desenvolver numa encarnação? Não é possível. Então, nós escolhemos algo junto aos mentores, nós estudamos e buscamos uma forma de reparo, de desenvolvimento na Terra, de algumas coisas que nós temos que desenvolver. Então, nesta encarnação, por exemplo, eu vou desenvolver a minha parte de trabalho de caridade. Vou desenvolver uma prática de ação com pessoas necessitadas. Vou desenvolver o estudo para auxiliar pessoas no esclarecimento. Enfim, vai sendo dado a nós possibilidades de trabalho para alterar comportamentos anteriores meus que precisam ser reparados. Então, se, por exemplo, eu estou agindo na caridade, não é necessariamente porque é um espírito muito desenvolvido e todo consciente. Muitas vezes foi um espírito ocioso que é colocado em situações que exigem dele um trabalho semelhante, maior, um trabalho de doação maior. Então, tudo aquilo que nós deixamos de fazer, começa a vir a cobrança. E a espiritualidade faz de uma forma que nós nos sentimos assim, meio que colocados dentro da situação. Existem coisas que acontecem na nossa vida encarnada, que a gente olha, a gente fala, nossa, tinha que ser assim, porque tudo me levava para aquela situação, né? Então, nós somos colocados no trabalho, geralmente profissional, que nós precisamos desenvolver questões, por exemplo, ligadas à paciência, ligadas a visualizar o sofrimento do semelhante para desenvolver a caridade. Nós podemos trabalhar com o mental, desenvolver o mental. Trabalhamos muito na prática da caridade, mas não desenvolvemos o intelectual. Então, as provas são infinitas. Infinitas. Aqueles ligados a vícios são colocados pós-tratamento junto a locais de vícios para auxiliar os semelhantes que estão com dependência, às vezes trazem um filho com dependência, com alcoolismo, um companheiro, porque estão ali preparados para um trabalho, uma provação de auxílio àquele que os acompanha. Nós encontramos ao nosso redor muito do que nós já fomos, muito do que nós, vamos dizer assim, voltar ao local onde as feridas foram abertas e depois dos tratamentos, já cicatrizando as feridas, eu volto para ver se realmente essas feridas estão fechadas, não é? Então, eu posso ter na vida profissional uma provação, eu posso ter dentro da família uma questão de prova, eu posso ter no trabalho social, eu posso ter no ambiente que eu moro, no país que eu moro. As provas não são só individuais, mas são coletivas, não é? Então, as provas ligadas a um país, ligadas a um continente, ligadas a todo um contexto, porque onde nós estamos, o coletivo interage na nossa provação individual também.
não é? Então, se nós estamos num país de sofrimento material, se estamos num país, por exemplo, nascemos num país africano, de muito sofrimento, de muita pobreza, de muita fome, de muita miséria, de muita ditadura, enfim, tudo que houver de sofrimento, e nós estivermos inseridos naquele local, é porque algo nós temos ali a desenvolver. Então, isto, realmente, como nós falamos na última aula, nascimento, condições físicas, né, habilidades, pai, mãe, irmãos, filhos, tendências profissionais, problemáticas, difíceis, reencontros espirituais, são provas, não é? Muitas vezes o encontro de pessoas que amamos, mas não podemos desenvolver ali um convívio, é uma prova também. Então, as provas são inúmeras. Provas ligadas aos filhos, provas... Na nossa casa, inevitavelmente existem provas a serem trabalhadas na vida encarnada. Certo? Ou não necessariamente provas de sofrimento, mas são ali arestas que precisam ser trabalhadas. Nós aprendemos mais com os nossos irmãos da nossa casa, com os irmãos que habitam a nossa família ali, próximos, do que em qualquer lugar que nós possamos estar. É no nosso seio familiar que as provas se apresentam praticamente em todos os lares, tá bom? Podem ser provas mais difíceis, provas mais suaves, conforme o desenvolvimento do espírito, a maturação do espírito ou a necessidade de acolhimento de irmãos que passam por sofrimentos que nós já conseguimos ultrapassar, tá bom? Então, nós vamos ser colocados neste local onde vai desenvolver a nossa força e vai também exercer a ação, quando bem sucedida, a ação missionária, ou seja, eu já aprendi, eu já me tratei, eu já não entro em queda mais naquela situação e hoje eu promovo o auxílio ao irmão que passa pelo mesmo sofrimento, tá bom? Deixa eu ver outra que eu separei que era importante. A 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Sim, por quê? Porque tudo que nós fazemos no período encarnado, sendo o espírito já esclarecido, sendo o espírito desenvolvido, ele está em provação. Porque existem metas a serem cumpridas, existem situações a serem desenvolvidas no espírito e no entorno dele, com as pessoas que estão próximas, nos ambientes que estão próximos, que precisam ser realizados. Não realizados geram problemáticas, então são provas. Até os espíritos muito evoluídos têm ali as suas provas a desenvolver, exceto os espíritos puros que já superaram todas as condições de provas. Então, nós no começo temos nas primeiras encarnes, temos a liberdade da experiência, reagimos de diferentes maneiras, de acordo com a nossa iniciativa, com o nosso livre-arbítrio, e vamos ao longo das existências acertando e errando, e onde erramos, trazemos as expiações e as provas, ou seja, retomamos ao local do sofrimento e arrumamos a situação, nos tornamos missionários neste sofrimento, quando já curados, e vamos crescendo. O que acaba? Expiações acabam. Depois continuam as provas. As expiações são os sofrimentos diretos, compulsórios. São aquelas situações em que eu gerei a dor, eu gerei o desconforto do meu semelhante, eu gerei, eu impedi o crescimento de consciência espiritual meu e do meu semelhante. Eu levei irmãos ao mau pensamento. Então, isto gera o quê? Expiações diretas. E as provas já vêm no momento desta cura, desta melhora. Você já está se curando, você já está entendendo, e você volta para o ambiente com o aprendizado, com a malinha
a bagagem carregada para acertar, tá bom? Então, nas provas, o ideal é que se acerte, porque nós conseguimos chegar na espiritualidade já felizes por um crescimento individual espiritual e de muitos que amamos. Como nós sabemos o que é uma prova? Dá para saber? Quando nós começamos a estudar, começamos a desenvolver nossa consciência espiritual, começamos a sentir que algumas situações são provas. Os espíritos mais evoluídos, mais desenvolvidos, encarnados, sabem quais são as provas que virão cumprir. Os mundos os mundos já em condições de espíritos em depuração, já espíritos que já passaram pelo sofrimento da expiação e prova, já estão em fase de libertação do sofrimento, esses irmãos já sabem quais as provas, já têm consciência das provas que passaram na Terra, aqui na Terra, no planeta, de uma forma muito consciente e muito aberta. É como nós falamos, né? Nós vamos desenvolvendo a espiritualidade, o conhecimento vai sendo aberto para nós, da nossa própria existência, da nossa própria evolução. Espíritos em depuração maior, eles visualizam a cor áurica que possuem, visualizam a irradiação perispiritual, visualizam as provas que carregam e as missões a serem desenvolvidas. Tá bom? Quanto menos desenvolvido o espírito, menos ele sabe. Então, quando existem situações que nos puxam ao trabalho por alguém, quando nós temos força para lutar por alguém ou por alguma causa, por alguma situação, geralmente estão ligadas às provas. Nós sabemos. É algo que nós sabemos que nós precisamos realizar. É algo que nós sentimos que é necessário fazer. A espiritualidade nos orienta enquanto estamos dormindo, ou quando estamos em meditação, ou quando temos esta ligação mais aberta com a espiritualidade, eles nos mostram constantemente as provas que temos. Então, é uma forma de sinalizar que estamos indo no caminho correto, é uma forma de nos incentivar, e quando nós acordamos, ou como nós voltamos aqui ao encaixe, né, do corpo encarnado, nós esquecemos, mas fica a intuição, o sentimento de que nós estamos no caminho correto. E de contrapartida, a mesma forma, quando nós estamos falhando, né, as orientações são dadas também. O fortalecimento espiritual também é dado pelas entidades maiores enquanto estamos dormindo. Não é? Então, esse intercâmbio não vai parar, tá bom? Separei outra também que achei importante. Deixa eu ver. 273. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nascem no meio de povos civilizados? Quando existem provas, existem às vezes missionários, existem irmãos que se propõem a encarnar em situações muito anteriores ao desenvolvimento espiritual deles, para ajudar os irmãos. Nós vemos que na Terra, por exemplo, nós temos uma diversidade espiritual muito grande, e é nessa diversidade espiritual que nós desenvolvemos a nossa caridade, a nossa paciência, a nossa resiliência, recebemos a ajuda dos mais desenvolvidos, então essa diversidade nos aprimora demais. Quando há uma civilização muito primitiva, como ele cita aqui, por exemplo, ainda irmãos, na condição de canibalismo, podem espíritos mais evoluídos nascerem nesta situação para aprendizado, para missão ou para desenvolvimento de consciência espiritual desses irmãos. Serve como uma prova também? Sim. Em toda missão existe também uma certa prova, né, de cumprir aquela missão. Então, isto ocorre, como disse Kardec, pode ocorrer. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto. Mas, nesse caso, ficam deslocados no meio dos que nasceram, por estarem
seus costumes e instintos em conflito com os dos demais. Então, aqui ele fala que também espíritos muito primitivos podem encarnar no meio mais desenvolvido para também receber esse aprimoramento espiritual? Pode. Tá certo? Agora, quando são sociedades muito primitivas, planetas que estão recebendo irmãos nas suas primeiras encarnações, a condição é muito primitiva. Então, espíritos mais desenvolvidos vão estar ali como prova, como missão para ajudar, tá bom? E quando esses irmãos muito primitivos nascem num meio mais desenvolvido, são aquelas situações de atrocidades que nós visualizamos muitas vezes, que nós falamos como uma pessoa pode realizar esse feito, né? Que sofrimento que essa pessoa gerou, ou que sofrimento que essa pessoa causou. Então, muitas vezes, espíritos muito primitivos também nascem em ambientes de espíritos um pouco mais esclarecidos, como expiação e como prova também. Prova para o perdão, para a aceitação, para o esclarecimento, porque nós agora não temos atitudes canibais, nós não temos atitudes primitivas de violência, mas em muitas encarnações passadas, lá no começo da nossa existência, talvez estivéssemos na mesma situação. Então, a espiritualidade permite muitas vezes que venha um espírito também primitivo para nos alertar, nos mostrar a condição que um irmão pode estar e de nós receber o auxílio espiritual. Tá bom? Deixa eu ver aqui que tenho. Vou voltar um pouquinho aqui para acabar essa parte de prova. Vou voltar um pouquinho na 266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? É aquilo que nós estávamos falando. O espírito pode falar, eu quero algo que exija menos de mim na Terra, que eu possa cumprir, mas que não haja tanto sofrimento. Mas isso que nós estávamos falando no começo desta aula. Quanto mais a situação terrena exigir de mudança, de resignação e de força, melhor vai chegar esse espírito lá, na pátria espiritual. Por exemplo, uma mãe que está lá, na pátria espiritual, ela pede para encarnar e ter como filhos, como prova, 3 entidades familiares dela que estão com dificuldades morais em alguma situação moral de desenvolvimento de consciência espiritual, e ela pede para receber 3 filhos com problemas difíceis, porque ela gostaria de doar e provar ali a sua dedicação e reparo, auxílio espiritual a esses 3 filhos. Se ela sabe que ela tem 3 filhos que estão, porventura, numa situação ainda de vibração terrena, estão ainda no umbral baixo, ela pode solicitar, se ela tem merecimento, se ela tem condições de ajudar, ela pode solicitar 3 filhos em situação espiritual difícil. É uma prova difícil? É uma prova difícil. Mas qual o resultado? Ela voltar para a pátria espiritual com estes filhos sem a condição de sofrimento em umbral baixo. Pode estar em tratamento, podem ser levados aos hospitais, podem estar numa outra condição espiritual para que ela futuramente esteja mais próxima deles. Então, quando nós estamos lá em cima, na espiritualidade, nós olhamos o cenário da família espiritual e nós pedimos as provas. Às vezes, aquele companheiro difícil foi um irmão, foi um filho, foi um pai, que nós pedimos para estar ali do lado. Isso não significa que nós vamos aceitar todo o sofrimento, porque nós entendemos que um casamento é uma prova. Ela pode ter um prazo para acabar também. O Espiritismo não condena as separações. Mas o que eu quero dizer é que situações difíceis de convívio podem estar relacionadas às provas que escolhemos, e estas provas nós sentimos muitas vezes quando nós começamos a
a sentir essa centelha interna. Nós conseguimos começar a identificar as pessoas que nós temos uma afeição forte, que nós sentimos aquele compromisso de ajudar, aquela situação que nós sabemos que depende de nós, alguma transformação para o bem-estar daquele espírito, tá certo? Nós sabemos que as provas são diversas, nós não podemos generalizar, não é? Há uniões que são karmáticas, são muitas vezes também provas e que não podem permanecer muito tempo, mas o que é importante entendermos? Que aqui nós encontramos o terreno difícil, mas ele foi pedido para que houvesse uma ascensão de consciência espiritual ao sairmos da encarnação difícil, que nos traria felicidade, tá bom? Não vamos acumular mais sofrimento na nossa vida. Como nós vamos resolver estas provas? Ancorados na fé e na força interior, que é a força crística, que é a gota sagrada, a divindade dentro de nós, que nos possibilita ultrapassar todas as provas que o alto nos ofereceu e que nós suplicamos receber, não é, para a nossa transformação. É muito comum vermos pessoas em sofrimentos terríveis, felizes, porque elas intuitivamente sabem que aquele sofrimento trará a libertação, trará a felicidade, trará a união àqueles que ela ama. Tá certo? Bem, são 8:45. Eu gostaria de dar uma tarefa para vocês durante este 1 mês e meio que nós estaremos sem curso. Nós estamos semanalmente entre 35 a 40 pessoas no grupo. Gostaria de dizer a vocês que eu fico muito feliz junto a Rose e a Dora com esse trabalho, porque nós podemos juntos aqui fortalecer a nossa consciência e esclarecimento, e nós podemos receber ajuda da Casa da Seara da Paz, enquanto estamos aqui em estudo, os nossos protetores da Seara estão nos acompanhando. Eles têm um horário marcado, nós vamos estudar isso mais para frente, eles têm um compromisso conosco, a espiritualidade não tira férias, ao contrário de nós, eles não precisam recarregar as forças como nós, e eles não param. Todas as segundas-feiras eles estarão estudando com os alunos espirituais, estarão próximos a nós. Então, o que eu peço a vocês? Segunda-feira, no horário de nossa aula, aqueles que puderem, abram o livro dos Espíritos. Abram o livro, de preferência, até a página 250, que nós já estudamos, e peguem uma questão. Leiam uma questão, não precisa ler mais. Lê uma questão. Reflete sobre a questão lida. Só isso. É um trabalho de 5 minutos, de 10 minutos, que vai fazer com que vocês não só retomem o estudo, mas estarão sempre em sintonia com os mentores do estudo, com os monitores de estudo, que estarão intuindo vocês sempre nos conhecimentos da espiritualidade. Então, tenham fé que vocês já são conhecidos da espiritualidade, os alunos têm em sua aura, né, a impressão de serem alunos de um centro, todo centro tem ali um símbolo sagrado, e nós sabemos que os alunos recebem este símbolo para que seu espírito seja identificado, reconhecido como um espírito pertencente a uma ordem espiritual, uma casa, uma hierarquia espiritual. Isso é maravilhoso, porque somos ancorados, somos amparados, somos observados por estes mentores que fazem parte da Seara da Paz. Então, peço que vocês leiam uma pergunta, e quando voltarmos, se tiverem dúvidas sobre essa pergunta lida, nós vamos discutir incansavelmente até que não hajam mais dúvidas. Sempre haverão, né? Porque a gente sempre está com dúvida.
Sempre, quanto mais passa, são situações novas que vão fazendo a gente refletir mais. Mas não deixem, tá? E não deixem de retornar ao curso. Em fevereiro, dia 6, nós voltamos. E nós estaremos aqui unidos para trabalhar e para nos tratar durante todo o ano. Eu acredito, falando com Roseli, que a gente tem o próximo ano para acabar o livro. São muitos estudos ainda, são muitos conteúdos. Acredito que vá o ano todo para acabar. Nós paramos em julho, né? Acabamos ali as férias e voltamos em agosto do ano que vem. Então, a gente vai ter fevereiro a junho e depois agosto a dezembro, como fizemos este ano. Acredito que a gente tenha mais um ano de curso. Vai ser um grande prazer estar com vocês. Agradeço infinitamente essa oportunidade, né?